Há exato um ano, famílias da rua Horácio Sandi e Vitor Sopelsa, no Parque de Exposições, tiveram que deixar suas casas num dos piores momentos climáticos já constatados na cidade. Para relembrar, desde domingo, dia 28, até quarta, 31 de maio do ano passado, choveu no município mais de 150 milímetros. Mas a quantidade de chuva daquela quarta fez com que vários transtornos acontecessem. A barragem de contenção em Concórdia trabalhou no limite de sua capacidade, quase transbordando. O leito do Rio dos Queimados esteve próximo de ser ultrapassado pela água. Quedas de barreiras, barrancos, deslizamentos e o trânsito interrompido para veículos pesados na BR-153. Esses foram alguns dos problemas acompanhados pela equipe da Rádio Rural naquele dia, causados pela chuva. Mas nada comparado ao que aconteceu aos moradores da rua Horácio Sandi e Vitor Sopelsa. O deslizamento do barranco de um terreno atingiu residências, fazendo com que a Defesa Civil orientasse os mesmos a sair de casa e retirar de dentro apenas o necessário. O pesadelo aumentou quando todos foram informados que não poderiam mais voltar para seus lares devido ao risco de mais deslizamentos e da instabilidade do terreno devido à infiltração no solo. Naqueles dias 31 de maio e 1º de junho, a equipe da Rádio Rural acompanhou de perto o drama destes moradores. Vamos relembrar algumas passagens daqueles momentos difíceis para estas pessoas das ruas Horácio Sandi e Vitor Sopelsa. O senhor aí, agora ele acabou se escondendo por causa da chuva, mas ele estava chorando desesperado, viu, César? Porque teve que sair. Ele citou as seguintes palavras: é impossível, como é que eu vou viver minha vida agora? Porque eu estou perdendo tudo. Eu estou perdendo a minha vida e a minha dignidade, e estou perdendo tudo o que eu construí até hoje. Foram mais de 20 anos de trabalho. Não tem nem o que falar, né? O cara assistia a televisão, que acontecia com os outros, né? E o cara nunca imaginava que ia acontecer pra gente. Aí tu trabalha a vida toda pra ter uma casa e de uma hora pra outra tu perde tudo. Eu só quero ver o que vai acontecer com isso aí, né? Se vai ter justiça pra isso aí. Porque o cara tava avisado que não era pra construir aí, né? Agora os documentos, conseguiu tirar alguma coisinha, roupa, principalmente, conseguiu tirar, mas o resto acabou ficando tudo lá dentro. Foi tirado o principal só. Quantos anos morando na rua aqui? Há uns 10 anos. Muitas pessoas saem chorando, carregando um televisor, carregando um colchão, carregando cobertas, enfim, é uma cena lamentável. E nesse momento, então, as pessoas estão tentando retirar o que conseguem das residências, principalmente roupas, documentos, que ontem eles saíram às pressas e não conseguiram. Dona Assunta, a senhora mora na rua aqui, Dona Assunta? Moro. Quanto tempo? Há 11 anos. 11 anos. Agora, como é que é essa situação de ter que deixar as pressas da residência e tentar, de qualquer forma, conseguir salvar o que pode? É muito difícil, não tem como eu te explicar. Parece um pesadelo, é incrível, é uma vida que a gente tem colocada nessa simples casa humilde que a gente tem. E ver a situação agora, tem que abandonar as pressas, deixando tudo para trás, o que a gente pôde construir, aquele pouquinho. É muito triste. Percebi que a senhora estava muito emocionada há pouco aí. Muito. Não tem como não se emocionar. Tô vendo uma cena dessas. O que você acha disso também? Quase que eu te faço a pergunta. É difícil, né? Lisandro, ontem você acabou deixando a sua residência aí, não está talvez na parte de risco, nas casas da parte de cima da rua, na parte de baixo, mas mesmo assim vocês atenderam o pedido da Defesa Civil e deixaram a residência. Oi, bom dia. Não, sim, na verdade a minha casa fica do lado de baixo da rua, mas a preocupação é maior se chegar a descer esse barranco, esse barracão que estou fazendo, provavelmente a minha casa desce também, daí na verdade a gente sai correndo da nossa casa ontem, vamos ver agora o que a gente vai conseguir fazer. Agora, vocês moram aqui há muitos anos, tiveram que deixar as pressas, deixaram tudo dentro de casa, né? Moro aqui, eu acho que entre eu e minha mãe que moram lá há mais de 20 anos, tivemos uma questão de só pegar a roupa do corpo, a única roupa que eu tenho, estou usando agora, de hoje, e vamos ver o que vamos fazer. A preocupação agora é ter que alugar uma casa, se conseguirmos tirar os móveis, e vamos ver o que a gente vai conseguir fazer, eu e todos os vizinhos aqui. Importante é a vida nesse momento. Importante é a vida, depois agora vamos procurar os direitos, tentar alguma casa, alguma coisa para fazer. Senhora, salvando o que pode, recolheu aqui garrafa térmica e algumas panelas, né? Isso. Não tem muito o que fazer nesse momento? Não tem mesmo o que fazer nesse momento. Qual o nome da senhora? Verônica. Dona Verônica, eu vi que a senhora no desespero entrou dentro de casa, mesmo ao contrário aos pedidos da Defesa Civil, enfim,
pra retirar alguma coisinha. Sim, tá caindo as coisas de dentro de casa, agora tava caindo no muro mais um pedaço, o piado me puxando dentro de casa, com medo de cair por cima de mim. Eu sou da assistente social daqui, qual é o teu nome? Daniele. Daniele, qual que é o trabalho de vocês a partir de agora aqui com esses moradores? Então, nós trabalhamos na assistência social como psicólogas, né? Eu e minha colega aqui, a Ângela, a gente veio aqui para conversar com essas pessoas, né? Dar o nosso ombro nesse momento, ouvi-las e deixá-las também desabafar, porque muitas delas estão precisando muito ouvir e conversar, e é um momento de desespero, né? E nós estamos aqui então para auxiliar, né, nesse momento e também posterior, né, a tudo isso. Mas passado um ano, como estão essas famílias? De que forma estão? Onde estão vivendo? Conversamos nos últimos dias com Elisângela Bruniera e Elisandro Tavares, que moravam na rua Horácio Sandi, e com a vereadora Marilane Fiamete Struani, que era moradora da rua Vitor Sopelsa, para explicar para os ouvintes da Rádio Rural como era a vida antes e como está a vida neste momento, depois de um ano deste episódio entre as ruas Horácio Sandi e Vitor Sopelsa. Vamos ouvir. Elisandro, está completando um ano para vocês, uma tragédia. Como é que está sendo o dia a dia de vocês? O que tu te lembra daquele dia 31? O que tu te recorda daquele dia que vocês tiveram que deixar as casas? Eu lembro muito bem que, na verdade, eu estava trabalhando e a minha esposa estava em casa com meu filho, que ela já era passada às 17 horas, e ela me ligou e me disse: vem para casa rápido, que tem o pessoal da Defesa Civil, não sei o quê. Mas eu fui como se nada tivesse acontecido, alguma coisa que não era tão grave. Cheguei lá, acho que tinha umas 50 pessoas, e fomos olhar a situação, e chegamos em casa, vamos dizer, 18 horas, 19 horas saímos com a roupa do corpo. Lembro até hoje, nós pensamos, no outro dia, 2 dias depois a gente vai voltar, né? E nunca mais voltamos, na verdade. Voltamos no outro dia, colocamos as roupas dentro de uns lençol. No outro dia, acho que foi o caminhão da prefeitura, carregando a mudança. Mas só isso que eu lembro, foi a questão que quando a minha esposa me ligou, eu fui achando que não era nada tão grave, né? E eu sempre digo, eu cheguei em casa às 17h30, saí às 19 horas e nunca mais voltei, na verdade. Como é que foi esse ano que passou aqui? Que tipo de lembrança ainda tem? Vocês ainda têm lá da rua Horácio Sandi? Na verdade, a lembrança da Rua Calma, dos vizinhos. O meu filho pede pelos amiguinhos. Até minha esposa postou no Face agora uma foto lá no nosso terreno, o meu filho e um outro amiguinho brincando na terra, né? Hoje eu moro em apartamento, não tem mais isso. Então o que a gente sente falta é desse local tranquilo, próximo ao centro, vizinhança boa. Meu filho com amigos, nós deixávamos eles brincarem na rua, não tinha perigo nenhum, não tinha perigo de veículo, de roubo, nada. Então a gente sempre diz que um lugar igual aquele a gente jamais vai encontrar em Concórdia, com os vizinhos tão bons, próximo ao centro, rua tranquila, os filhos lá, pra gente criar os nossos filhos. E a gente sempre falava, achamos um lugar perfeito para envelhecer, para ter qualidade de vida, que a gente sempre hoje busca qualidade de vida, né? E lá nós tínhamos isso. E hoje, em outro local em Concórdia, a gente não vai mais conseguir, com certeza, um lugar igual aquele. Elisângela, um ano já longe da rua Horácio Sandi, da residência que vocês moraram por muito tempo. Como é que está sendo, como é que foi esse um ano para vocês? Foi um ano difícil, porque a gente, na verdade, na saída já da rua, lá no dia 31 que a gente teve que sair, já tivemos que achar casa de parente para poder passar a noite e passar uns dias até achar um aluguel. Os aluguéis naquela época foram aumentados, todos aumentaram, então se tornou difícil essa primeira etapa. Depois, no decorrer disso, a gente está tentando tocar a vida, porque a gente ainda consegue, né? A gente trabalha, enfim, as crianças mudam de escola, e a gente vai levando. Tem as pessoas mais de idade que daí, e algumas outras que já estão na segunda, terceira casa, já mudança e tá depredando os móveis, e daí tá difícil, assim, a situação agora enquanto aluguel. Foi um ano complicado, foi um ano corrido. O que você recorda ainda daquele dia 31 de maio do ano passado? 31 de maio do ano passado, eu estava em casa com as minhas filhas, estava chovendo bastante e o alemão foi filmar lá em cima, que estava abrindo uma fissura na Vitor Sopelsa. Deixei passar um pouco tempo, fui lá, filmei também para ver como é que estava, e daí fiquei preocupada e também liguei para a Defesa Civil. A Defesa Civil estava no interior arrumando uma ponte lá, nas 5 e alguma coisa eles chegaram e pediram para a gente sair rápido dentro de casa.
casa. Minha casa é uma das de cima. Meu muro começou a cair, eu peguei minhas meninas com um uniforme de aula e o material só e saí, fui na minha mãe, pensando também que no outro dia a gente estaria de volta. Infelizmente não foi isso que aconteceu, né? Foi na sexta-feira que eu consegui de novo entrar na casa para pegar mais algumas roupas. Hoje, quando você deita para dormir, passa um filme na cabeça? Passa, sempre passa. E qualquer estrondo, assim, até as minhas meninas também, qualquer estrondo que ouvem já dá um baque, já assusta, né? Ficou um trauma. E vocês imaginam ainda retornando na Rua Horácio Sandi para morar um dia, ou isso já não passa mais na cabeça? Não, isso já não passa mais na minha cabeça por conta do trauma mesmo, né? Como é que a gente vai estar dormindo, vai estar chovendo e como é que a gente vai estar se sentindo lá? Vereadora, a senhora exatamente não morava ali na Rua Horácio Sandi, mas também teve a casa afetada na Vitor Sopelsa. Naquele dia, a senhora imaginava que tivesse de sair da residência e até hoje não conseguir mais voltar? Não, na realidade, naquela noite eu estava jantando com o Clube de Mães, né? E a gente ouvia o movimento, via o rádio, mas não caiu a ficha que era ali nesse terreno. Tanto que eu saí, aí pelas 9 horas a minha filha voltou, ela ligou para mim e disse: mãe, vem para casa, que a gente tem que sair da casa. Aí eu até disse: mas eu tenho que sair da casa, por quê? Aí quando eu voltei, a Defesa Civil estava lá: sai, você sai. Aí a gente saiu, ficamos por ali, fomos no meu irmão, mas foi muito triste você ter que sair da tua casa e abandonar. Só que no dia não caiu a ficha do que iria acontecer, que a gente iria perder a mesma situação que elas, que no outro dia a gente estaria voltando, né, ajeitando as coisas, e realmente não foi isso que aconteceu. Tanto que no outro dia de manhã caiu à noite, né, caiu aquelas placas, caiu o prédio lá, e aí a gente voltou no outro dia pensando que iria ficar. Aí veio, não, vocês tiram as coisas e a gente tirou o necessário, só o essencial. Tiramos as camas, geladeira, só o essencial e fomos pro meu cunhado. Estamos lá até hoje. Só que realmente é muito triste você ter tudo, você ter as tuas coisas, a tua casa, o teu ambiente, o aconchego da família, e agora a gente está numa situação, não que a gente esteja mal colocado, mas a gente não está bem emocionalmente, né? Porque a gente vê o tempo passar e a nossa vida toda ali, né? E eu ainda tenho a mãe que mora ali com 83 anos, então ela vinha todo dia lá em casa, a gente ia um acesso perto, agora fica meio que abandonada, entre aspas, né? Mas ela sente muito também, e já é uma senhora de idade, e a gente precisaria sim estar então resolvendo essa situação, né? Eu acredito que uma das minhas casas eu poderia estar morando, né? Poderia estar de volta lá. A senhora também, como os moradores, viveu por muito tempo lá, tem uma história também naquele local, e é duro sair desse jeito com a história toda que existe, né? Exatamente. Na realidade, eu sou natural do parque, eu nasci ali, me criei ali, e ali nós estávamos morando há 20 anos, né? E nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu uma tragédia dessas, mas quando o terreno do lado começou a ser por terra, lixo e coisa, a gente sabia que isso aí era uma desgraça anunciada, né? Infelizmente, não foi feito nada, e aí aconteceu o que aconteceu ali. E quem paga realmente são as famílias, né? Infelizmente, a gente está sem rumo e esperamos que esse processo não vá por muitos anos. Esperamos sim que se resolva imediato, né? Não digo imediatamente agora, mas daí que tenha uma solução não muito demorada. Doutora, então, explicando para os ouvintes, como é que está esse trabalho de vocês nesse 1 ano de processo, né, de 1 ano já completando que o caso aconteceu, como é que está nesse momento? Boa tarde a todos os ouvintes. Nesse 1 ano de trabalho bastante árduo nessa ação, porque é uma ação que o Ministério Público leva com bastante prioridade, nós nos encontramos agora aguardando realmente a definição da perícia, né? Os procedimentos necessários à contratação da perícia, que vai se paga pelo Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados, demanda licitação, já foram deflagrados, e aí a partir da realização dessa perícia, do resultado dessa perícia, nós vamos conseguir avançar nesse processo. Hoje ele já conta com a defesa dos réus do município e dos particulares, o Ministério Público já fez o contraponto sobre essas defesas
e realmente estamos nessa fase da instrução do processo com o aguardo dessa perícia. Paralelo a isso, estamos adotando medidas para buscar que o auxílio ao pagamento das moradias das famílias lesadas seja efetivado, não com tanto atraso como tem ocorrido, sem ausência de pagamento de uma das partes, porque esse é o motivo real do atraso, porque tem uma das partes que não tem pagado o valor que é devido, então isso tem causado realmente alguns entraves. Hoje, então, a ação ela tem esses dois enfoques maiores, que é buscar dar o mínimo de conforto e dignidade, que é o que essas famílias merecem por meio do pagamento regular desse auxílio, que já foi definido e determinado pelo juízo, e aguardar a perícia, porque a partir do resultado da perícia, aí sim nós teremos condições de dialogar, entrar em questões mesmo de um eventual acordo, conciliação ou prosseguir com a ação no seu fluxo normal. Para não sair dessa parte do assunto, doutora, o que aconteceu no meio do caminho para explicar que os moradores acabaram ficando sem uma parte do pagamento? O que acontece é que desde o mês de dezembro de 2017, os réus pessoas físicas, que estão no polo passivo, eles comparecem em juízo alegando que não possuem fontes de recursos para fazer o pagamento. Alegam para isso que as contas bancárias estariam bloqueadas e, portanto, eles não teriam condições de fazer o pagamento. Mas essa justificativa ela é totalmente inverídica, porque as contas bancárias em si elas nunca foram bloqueadas. O que houve foi um bloqueio lá em 2017 de um determinado numerário, de um determinado valor, dinheiro que foi encontrado nessas contas. As contas mesmo, elas estão livres para qualquer trânsito de valor. Eles podem continuar recebendo e utilizando normalmente essas contas. Além disso, de conhecimento público notório que eles possuem empresa sólida, forte, e essa empresa continua dando condições a eles de receber dinheiro, até mesmo porque são sócios. Então o Ministério Público nunca concordou com essa justificativa. Como eles comparecem negando possibilidade financeira de pagar, essa situação provoca sempre um embate, porque além de a gente se posicionar contrária à justificativa que vem sendo apresentada e juntar documentos que comprovam justamente o contrário na ação, nós somos obrigados a pedir que o município seja intimado para complementar o valor, já que é uma dívida que incumbe às duas partes. Nesse momento, então há sempre esse prazo, esse período de caminhão, tempo entre intima uma parte, intima outra parte vem, deposita em juízo, aí isso tem que ser analisado pelo juízo, libera-se alvará, então esses trâmites acabam atrasando um pouco o pagamento das partes. Mas o cerne da questão mesmo, a dificuldade começou a partir do momento que eles compareceram em juízo alegando que não possuíam condições financeiras de pagar a obrigação. Doutor, o senhor que acompanhou também o caso desde o princípio, o senhor acompanhou em loco também a situação quando aconteceram os fatos. Que análise o senhor faz de tudo isso nesse um ano que aconteceu esse fato, está completando nesse dia 31? Boa tarde, Ederson. Boa tarde, ouvintes da Capital do Trabalho. Então, Ederson, uma análise que eu posso fazer desse processo é que o Ministério Público, a gente está bem em cima desse caso desde o dia da chuva. Eu sempre falo que 48 horas depois do problema que teve lá na localidade, a doutora Franciele e eu já ajuizamos a primeira ação para tentar garantir um mínimo de apoio, um mínimo de suporte para as famílias. Durante todo esse período, a gente está trabalhando principalmente para que as famílias sejam protegidas, para que as famílias possam ver no Ministério Público um órgão que está preocupado com elas. Infelizmente, agora a gente está diante dessa realidade que uma das famílias que está no polo passivo da ação não está pagando esse aluguel, e isso dificulta muito o nosso trabalho. A gente entende que todo mundo no seu íntimo sabe das responsabilidades de cada um, e a gente também compreende todas as fragilidades das famílias, perderam suas casas, perderam seus lares, perderam a vizinhança. A gente sabe ainda de alguns casos específicos de pessoas que estão mais abaladas. Então o nosso trabalho hoje é para tentar garantir pelo menos esse aluguel para que ele não atrase mais. Mas aqui fica a nossa mensagem de carinho e de alento para as famílias, e eles sabem que a gente está trabalhando para eles. Fica também a nossa mensagem para a gente tentar resolver isso da maneira mais rápida possível, da melhor maneira para essas famílias, para que elas não tenham que sofrer mais em razão de alguma das partes não estarem pagando o que deveriam pagar. Como é que fica daqui para frente, doutor, para explicar a ação? Qual o próximo passo da promotoria em relação a esse problema? Então, como a doutora Franciele muito bem disse, agora o
próximo passo é aguardar a realização da perícia. É com base nessa perícia que a gente vai saber se a área está condenada, se a área está parcialmente condenada, se a área pode ser utilizada, se a área pode ser refeito. Agora, qualquer comentário meu não seria apropriado nem correto, porque eu não tenho conhecimento técnico para falar daquela área. Nosso conhecimento é jurídico. Agora, o conhecimento técnico, isso vai precisar ser visto ou por um geólogo ou por um engenheiro para ele verificar naquela área o que dá para ser feito. Então, hoje, a ação depende da realização dessa perícia. Doutora, vocês com frequência mantêm assim contato com essas famílias, analisando assim, claro que peço isso de um modo geral, como é que vocês analisam a situação deles nesse momento, das famílias, como é que eles estão, até psicologicamente, pelo que vocês vêm tratando e que vocês vêm acompanhando? Nós recebemos as famílias sempre a qualquer horário que eles nos procuram. Isso desde o início, eles sabem que o Ministério Público está de portas abertas, eles são muito bem recebidos aqui sempre. O que nós percebemos é uma situação de extrema ansiedade de todos eles. Ansiedade porque eles querem, e é totalmente razoável esse querer deles, que a situação se resolva com maior brevidade, o mais rápido possível, porque eles querem ter a casa deles de volta, né? Eles querem se sentir dignos novamente, porque eles não são culpados de nada do que aconteceu, né? Eles não pediram, eles não contribuíram para o desfecho, para o resultado, para o deslizamento. Então, eles têm essa ansiedade muito grande neles de conseguir retomar a vida. É como se a vida deles tivesse parado há 1 ano atrás e ela está até hoje estagnada. A vida dessas famílias está estagnada. E além disso, em razão do atraso dos aluguéis, o quadro se agravou, porque essas famílias, muitas delas dependem exclusivamente desse aluguel. Isso porque a gente tem que considerar que existem idosos que viviam da aposentadoria. E a aposentadoria, quando você tem casa própria, você vai usar a aposentadoria para os seus outros gastos. Agora que eles assumem aluguel, a aposentadoria tem que dar conta do aluguel atrasado e mais de todos os gastos para subsistência, né? Para o sustento deles. Então, eles começam, a cada atraso do aluguel, a ser cobrados pelas imobiliárias ou pelos seus credores, juro no contrato do aluguel, a preocupação de ficar com o nome sujo na praça, coisa que essas pessoas nunca tiveram, que sempre foram pessoas honestas e trabalhadoras. Então, essa situação do atraso tem provocado neles realmente um grande abalo e é a nossa preocupação. Com relação também aos próximos passos, com relação ao aluguel, é importante dizer que o Ministério Público pediu e o juiz concedeu. Houve uma intimação recente para que os particulares pagassem o valor que era devido, sob pena de ser reconhecido como ato atentatório à dignidade da justiça e crime de desobediência. Nesse meio tempo, eles ingressaram com recurso no Tribunal de Justiça e, liminarmente, né, de maneira precária, conseguiram autorização para que o dinheiro que estava bloqueado judicialmente fosse utilizado para essa finalidade. Novamente, o Ministério Público não concorda com essa posição, respeitamos a decisão do tribunal, mas vamos adotar os recursos possíveis. Por quê? Porque a justificativa que eles usam é a falta de recurso financeiro para pagar. E isso é uma mentira. É de conhecimento público notório que eles possuem sim condições financeiras, eles possuem inúmeras fontes de recursos para fazer frente a esse pagamento. Então não é possível que a gente tenha que utilizar de recursos que estão bloqueados para garantir o resultado do processo ao final, com eventualmente pagamento de indenizações, e sacrificando esse valor agora com o pagamento de obrigações que eles podem e devem pagar, porque é uma determinação judicial. Então a gente está discutindo essa situação, mas as famílias nesse momento vão estar acauteladas, seja pelo pagamento por meio do município, seja pela utilização desse recurso bloqueado até que se resolva a situação no Tribunal de Justiça. Doutor, para encerrar, são 365 dias praticamente dessas famílias fora das residências, como a doutora Franciele citou, algumas tinham todos os bens lá, construção de uma vida toda. Na época eu lembro que eu entrevistei um senhor, ele falou assim que eram 20 anos de história que ele tinha e as coisas que ele construiu durante essa vida estavam naquela residência. Que mensagem deixar para essas famílias nesse 1 ano de tudo que aconteceu? Ederson, o que eu posso falar aqui para as famílias, nada do que eu vou falar aqui a gente sabe que vai trazer a casa de volta nesse momento, mas pelo menos eu gostaria de repetir o que eu disse, o que eu e a doutora Franciele dissemos logo lá no ano passado quando a gente entrou com a ação. Eu gostaria de repetir para eles que a dor deles, a dor dessas famílias é a dor do Ministério Público. Esse caso é o caso que eu e a doutora Franciele damos mais atenção nas nossas promotorias. São 2 promotorias atuando juntas nesse caso, são 2 promotores de justiça, é a 3ª promotoria da infância, dos idosos e da cidadania e a 4ª promotoria da moralidade e do meio ambiente trabalhando para essas famílias. E repito aquilo que eu disse anteriormente, a dor dessas famílias é a dor do Ministério Público e eles podem ter certeza que não serão esquecidos, não por nós.